Update sobre o último diário da obra. O que será que aconteceu com a negociação com o prédio? Será que deu certo? O que será que a gente combinou? Fica aí que eu vou te contar tudo. Pois é, nem sempre o que a gente planeja dá certo, mas tem um porém e tem os porquês e eu vou contar isso aqui pra vocês que são os meus seguidores que querem saber tudo sobre um flip e como as coisas se desenrolam no meio do caminho. No último episódio a gente conversou com o síndico do prédio e com o meu encanador que veio socorrer a gente aqui com uma questão do telhado do prédio e eu tive uma super ideia na minha cabeça naquele momento de integrar aquela área que o prédio não usa e tem só despesa com ela, a minha cobertura, fazendo assim um projeto maior. E a gente seguiu com essa conversa, foi feita uma reunião com os condôminos aqui do prédio, só que enquanto isso ia se desenhando, eu comecei a fazer as contas de viabilidade dessa proposta, para ver se isso funcionaria de fato ou não dentro do projeto que a gente já tem para essa cobertura. A gente já tem um número formado de venda e esse número já está no limite de venda da região, porque a gente fez toda a análise de produtos iguais ou parecidos que a gente tem nessa região, o valor que ele tem na localização, então a gente não tinha mais como subir esse valor de venda final, mesmo agregando mais área ao nosso projeto, à nossa cobertura. Então, eu já fui meio desmotivada para essa reunião, que na verdade eu nem participei presencialmente, porque eu teria um gasto muito maior, uma injeção de dinheiro muito maior do que eu já tinha previsto lá no começo, para poder abraçar essa área de mais quase 50 metros quadrados, e eu não teria a devolutiva, a contrapartida na venda, porque eu não tenho mais como aumentar o valor de venda final desse imóvel. Então, chegamos a um consenso e não iríamos incluir essa área mais no nosso projeto, porque não cabe dentro da planilha orçamentária, que é muito importante vocês saberem disso. Se não der, não deu, não tem como fazer mágica com números, porque os números não mentem, e também porque os condôminos não se opuseram. A grande maioria, inclusive, aceitou, só que existe um processo para que a gente regularize isso. É um processo de acréscimo de área, prefeitura, laudo de bombeiro, e tudo isso arrastaria o nosso projeto por mais tempo do que o previsto, que eu quero estar com esse apartamento pronto à venda em outubro. Então, somando essa questão burocrática com a questão orçamentária, a gente então decidiu tocar como a gente já tinha programado por aqui, e aqui estamos deixando esse apartamento pré-pronto para a parte da demolição, que começa na semana que vem, já que a gente já bateu o martelo no layout final. Então agora a gente já sabe tudo que vai quebrar, tudo que a gente vai construir e todas as infras que deverão ser feitas aqui na obra. Se você quiser ver toda essa discussão e escolha dos layouts, tem 2 episódios anteriores, o Yuri vai deixar para vocês aqui os cards, e você clica e assiste para não perder, porque os próximos episódios aqui na obra já serão de quebra-quebra. E tenho uma super novidade que eu quero contar para vocês. A gente bolou um esquema aqui que a gente vai lançar umas lives durante a obra. Sim, live de obra em tempo corrido, real time. Para você que quer saber o que acontece no dia a dia de uma obra, como funciona a demolição, como funciona a construção, como funciona a impermeabilização, passagem de fiação elétrica, troca de caixa de força. Então você vai acompanhar sim, a gente vai deixar aqui algumas lives quando a gente estiver em alguns momentos específicos da obra, por umas horas seguidas. Então você entra lá, dá uma olhada e depois pode consultar, que a gente vai deixar essa live arquivada no nosso canal. Falei pra vocês que a gente veio aqui hoje pra deixar a cobertura pré-pronta. Ah, peraí, a gente veio fazer mais coisa. A gente veio fazer a captação de imagem do antes, foto e vídeo, porque é muito importante a gente ter isso no nosso portfólio, para deixar aqui disponível no canal e para quando a gente também quiser mostrar para os nossos clientes o nosso trabalho. Então é importante, você que está fazendo um flip, não perde, vai lá, faça o seu antes e depois com qualidade, para que você tenha isso, um portfólio bem ativo nas suas redes. Bom, vou contar para vocês um pouquinho o que a gente vai fazer pré-pronta. Esse apartamento tem alguns móveis ainda, então a gente hoje veio definir o que sai, para onde vai, fazer destrinchar isso da melhor maneira possível, para deixar ele completamente vazio. Então semana que vem já vem retirar ar-condicionado que está instalado, que restou aqui ainda, para que quando entre a equipe, a primeira coisa que vai acontecer aqui vai ser a demolição do piso do granito.
que é esse piso que a gente tem na área de baixo aqui da cobertura e que a gente vai ter que usar uma britadeira. Sim, a gente tem uma britadeira pequenininha que a gente usa em obras em prédio para que a trepidação não atrapalhe os vizinhos e não tem risco, é super aprovado por engenheiro. O impacto que essa britadeira faz é seguro. Então ela não é aquela grandona, é uma menorzinha que a gente usa para áreas que são fechadas e prédios, justamente para essa função. Então isso aqui tudo a gente está destinando hoje o lugar para qual eles vão, para que a gente consiga deixar isso aqui bem livre. Todas as dúvidas que a gente tinha sobre questões estruturais, de pilar e tudo mais que a gente vai ter que abrir, o engenheiro já veio, já deu o ok, falou que tá tudo certo, a gente pode fazer tudo o que a gente planejou. Então não tem mais o que esperar. Estamos com os orçamentos já bem adiantados, quase 90% prontos. Vai faltar alguma coisa de imobiliário, porque o 3D não está pronto, a gente fez o movimento inverso nessa obra. Então a gente resolveu que dessa vez a gente ia começar com os executivos e não com o 3D, para a gente acelerar o tempo de obra. Então o que falta de orçamento é o mobiliário, mas aí a gente faz o contrário também, vou contar o segredinho para vocês. A gente vai ter que encaixar esse mobiliário no orçamento, no budget total que a gente tem. Então a gente vai fazer o contrário, a gente vai fazer do começo para o fim, do fim para o começo, desculpa, e assim a gente não perde tempo, porque tempo é dinheiro, e é isso. Aqui também a gente vai tirar tudo que tá aqui, tirar esse ar-condicionado, e assim a obra vai ficar... A obra não, o apartamento vai ficar prontinho para virar a obra que a gente quer que vire. Coisas legais e diferentes para vocês que nos seguem. Então o que eu peço para você é não esquece de se inscrever no nosso canal, ativa o sininho, porque cada vídeo novo que a gente coloca você vai ser o primeiro a saber para não perder. Deixa seu like, manda nos comentários as dúvidas e sugestões que vocês têm, que isso ajuda a gente pra caramba e eu posso contribuir com vocês de alguma forma. Então é isso, meus obreiros queridos, vejo vocês no próximo episódio do Diário da Obra com muita quebradeira. Aguenta aí, hein?